É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que se baseia esta pré-aula, que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Vejam outros textos de apoio que nós disponibilizamos também no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que também nós publicamos no site do portal Escola Dominical, que servirá não apenas para o irmão estudar a lição, mas também como um momento devocional. Se tiverem alguma dúvida, cadastrem-se no site do portal Escola Dominical e coloquem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastro é gratuito e nós temos visto uma subutilização da sala dos professores. As pessoas preferem fazer perguntas no canal do YouTube, mas é melhor lá na sala dos professores, porque muitas vezes não teremos condição de responder aqui no canal do YouTube. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical. O Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical. O Twitter, @ebdportal. Lá nós colocamos dezenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias, inclusive de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E se ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem sedimentar o estudo da lição, os irmãos são convidados a assistir à transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Esta aula é transmitida ao vivo às 19 horas, horário de Brasília. E se o irmão estiver aqui em São Paulo ou nas imediações, o irmão é convidado a participar da reunião, que começa às 18h30 com oração, e é aberto a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas não deixem de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ocorre quando a igreja local se reúne. Como diz o pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus, a nossa CGADB. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, Contrastes na Adoração da Antiga e Nova Aliança. Hoje estaremos estudando o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Esse trimestre é um trimestre bíblico e nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. Na lição passada, nós vimos que o autor da Carta aos Hebreus mostra que o pacto firmado em Jesus Cristo, a aliança firmada por Jesus Cristo, que é chamada na Bíblia de Novo Concerto, de Novo Testamento ou de Nova Aliança, é superior ao antigo concerto, à antiga aliança, que é o nome dado ao pacto firmado entre Deus e Israel no Monte Sinai. Nós vimos que o autor aos Hebreus mostrou que o profeta Jeremias, no capítulo 31,
traz uma promessa de Deus de que ele faria um novo concerto com a casa de Israel e a casa de Judá. E se Deus fala num novo concerto, é porque aquele concerto do Monte Sinai havia se tornado velho. E o que é velho, diz o autor aos Hebreus, está perto de acabar. Prosseguindo este argumento, o autor aos Hebreus agora vai fazer um contraste, uma comparação entre o culto estabelecido na lei e o culto que agora era praticado pelos cristãos, pelos salvos, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já mostrou que a aliança é superior, porque se não fosse assim, Deus não teria dito que iria fazer um novo concerto. O autor aos Hebreus também já havia dito que no novo concerto a lei de Deus seria escrita nos corações e não em tábuas de pedra. E aí nós usamos também daquela comparação feita pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Agora, o próprio autor da carta aos Hebreus, ele vai, utilizando-se das ordenanças do culto que foram estabelecidas na lei de Moisés, mostrar que existe um contraste, existe uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Através do culto, ele vai mostrar que a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Então ele já mostrou na promessa que Deus deu através do profeta Jeremias que a nova aliança é superior à antiga aliança. Por isso os crentes judeus que estavam pensando em abandonar a fé em Jesus para voltar à prática do judaísmo estavam redondamente enganados. A aliança estabelecida por Cristo era superior. E agora no culto, nas próprias ordenanças do culto, conforme constava na lei, o escritor aos Hebreus vai mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Então ele permanece, agora ele apresenta um novo argumento, que é o argumento do culto, o argumento da adoração. É bom lembrarmos que Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado. E a adoração não é ficar com a mão para cima e olho fechado ouvindo uma música. Nem é apenas louvar a Deus. A adoração é um serviço. Tanto que em inglês, culto é service. É um serviço. Quando eu estou servindo a Deus, eu estou adorando a Deus. Adorar é reconhecer a autoridade de Deus. A palavra adorar em latim vem de ad orare. Orare é beijar com a mão, beijar. Né? Então, quando a gente fala da famosa expressão beijar a mão, né? O que é beijar a mão? É se submeter, é reconhecer a autoridade. Quando nós vemos uma vez ao ano no Vaticano, os novos arcebispos que são nomeados pelo Papa devem comparecer uma vez ao ano ao Vaticano e lá eles recebem o pálio, né, que é uma peça da sua vestimenta que representa a sua dignidade de arcebispo. E eles beijam o anel do Papa. O Papa está ali no seu trono e eles vêm e beijam o anel do Papa, se prostram e beijam, reconhecendo a autoridade do Papa. Então, adorar é reconhecimento de autoridade, é submissão. E por isso nós devemos adorar a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E agora, nós vamos ver, por isso, devemos adorar a Deus.
Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles ensinam seus filhos a adorar a Deus, a reconhecer a soberania divina, o senhorio divino. E é por isso que na lei de Moisés nós temos ordenanças a respeito do culto. O culto é a forma pela qual nós reconhecemos a adoração ao senhorio de Deus. É o modo pelo qual nós adoramos a Deus. E este culto tem que ser conforme a vontade de Deus. Nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. Muito pelo contrário, nós temos que adorar a Deus de forma que lhe agrade. Por isso, logo no capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vemos que a adoração de Caim é rejeitada e a adoração de Abel é aceita por Deus. Porque Deus determina como deve ser feita a adoração. E não foi diferente. Quando Deus dá a lei a Moisés, logo em seguida aos 10 mandamentos, Deus dá a seguinte orientação a Moisés. Capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Logo após estabelecer as 10 palavras, os 10 mandamentos, Deus já determina como deveria ser cultuado, como deveria ser adorado. Ele já estabelece normas para o altar. E depois, quando Moisés sobe para o monte, onde vai ficar 40 dias, ele estabelece a construção de um santuário onde seriam celebrados os rituais, as cerimônias de adoração. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8 está escrito: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, a lei tem uma determinação de culto, porque o homem deve adorar a Deus, e adorar a Deus do jeito que Deus quiser, da forma que Deus determinar, porque Deus é o Senhor, é Ele quem manda, e nós somos simplesmente seus servos. Então a lei possuía ordenanças de culto, e são estas ordenanças de culto da lei que serão agora comparadas com a nova aliança pelo autor aos Hebreus, para ele demonstrar a superioridade do culto cristão em relação ao culto judaico. Diz assim o autor aos Hebreus, capítulo 9 de Hebreus: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães à proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário do ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido,
e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O autor aos Hebreus, então, nos mostra que nas ordenanças do culto a Deus, na lei, estavam algumas determinações, algumas regras. A primeira é que a adoração deveria ser feita num santuário. Um santuário terrestre. Deus deu um modelo a Moisés e mandou que Moisés e o povo construíssem o tabernáculo. Tabernáculo é uma palavra que quer dizer habitação. Deus estaria no meio do povo no tabernáculo, num santuário terrestre. Este santuário terrestre era composto de 3 partes. A céu aberto ficava o pátio, ou o átrio, onde ficava ali o altar dos sacrifícios, onde todo israelita tinha acesso. Na parte coberta, e aqui o autor aos Hebreus está enfocando na parte coberta, que é propriamente a tenda da congregação, que é propriamente o tabernáculo, ele era dividido em 2 compartimentos, diz o autor aos Hebreus. O primeiro compartimento, que é o lugar santo, que ele chama aqui de santuário. Veja bem, santuário, porque é um lugar separado. É uma habitação separada para servir a Deus. Havia o primeiro compartimento, que é o lugar santo, onde só tinham acesso os sacerdotes, que nós já vimos que são os filhos de Arão. Eles entravam no sacerdócio, ali no lugar santo, e lá dentro do lugar santo, nós tínhamos algumas peças. O candelabro, que era uma peça que iluminava, porque o tabernáculo era todo fechado, não tinha janelas, naquele tempo não tinha luz elétrica, então, para que os sacerdotes pudessem oficiar ali, precisava ter iluminação. Essa iluminação era dada por esse candelabro, que tinha 7 braços, e ali era colocado o azeite, né, para que houvesse a iluminação. Esse candelabro ficava na mesa dos pães da proposição, tinha uma mesa onde eram colocados 12 pães, que eram trocados a cada sábado, representando as 12 tribos de Israel. E nós tínhamos, então, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e os próprios pães da proposição. Este primeiro compartimento era separado do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, separado por um véu, onde ficava a arca do concerto. A arca, que ela era de madeira, coberta de ouro, que tinha uma tampa de ouro, e nessa tampa havia 2 querubins, um virado para o outro, não é? E ali a tampa era chamada de propiciatório. Dentro da arca havia as tábuas da lei, um vaso de maná e a vara de Arão, que tinha florescido quando houve aquela rebelião de Datã, Abirão e Coré. Houve questionamento da autoridade de Arão, e Deus então mandou que se colocasse uma vara de amendoeira para cada tribo, e no dia seguinte, milagrosamente, a vara de Arão floresceu, como prova da escolha de que Arão havia sido escolhido para ser a família sacerdotal. E essa vara foi colocada também dentro da arca. Então, dentro da arca você tinha o vaso do maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que tinha florescido. Existia a tampa da arca com os querubins. Lá dentro, no lugar santíssimo, separado do lugar santo por um véu. Aqui o autor aos Hebreus coloca
parece colocar o altar de incenso, que era um altar de ouro, onde se oferecia incenso a Deus, dentro do lugar santíssimo. Ele cita o incensário de ouro, o altar de incenso, como se estivesse no segundo compartimento. Na verdade, este altar ficava no lugar santo. Então, existe um erro na Bíblia, irmão Caramelo? Não, não é um erro. O autor, ele até diz aqui, destas coisas eu não falarei agora particularmente. O seu interesse não era explicar as ordenanças do culto levítico. Ele está lembrando os seus leitores, que são crentes judeus, que conhecem a prática da lei, eles haviam sido praticantes da lei, então eles conheciam todos os rituais, eles conheciam as escrituras. O objetivo aqui do autor aos Hebreus é tão somente mostrar a superioridade do culto cristão com relação ao culto judaico. E como ele vai enfatizar, como nós vamos ver daqui a pouco, a questão do dia da expiação, ele vai se deter no dia da expiação. No dia da expiação, o incenso que era queimado no altar do incenso era levado para o lugar santíssimo. Ele tinha que pegar um incensário, tanto que ele fala aqui do incensário, não propriamente do altar, mas do incensário. Ele pega o incensário e entra no lugar santíssimo. Antes de entrar no lugar santíssimo, ele tem que incensar o lugar santíssimo. Então é como se o altar do incenso, ele entrasse através do incenso, ele também fizesse parte do ambiente do lugar santíssimo. Então é isso que está na mente do autor aos Hebreus. Como faz parte do ritual do dia da expiação incensar o lugar santíssimo, é por isso que ele fala do incensário de ouro, que ele é colocado lá dentro do lugar santíssimo para incensar o lugar santíssimo, porque o sumo sacerdote não pode entrar no lugar santíssimo antes de ele ser incensado. Então é nesse sentido aqui, não há nenhum erro, nenhum equívoco. O objetivo e a mente do escritor está na cerimônia do dia da expiação. Lembrando como era o lugar santo e o lugar santíssimo, e é interessante observar que o autor aos Hebreus, ele lembra as disposições da lei de Moisés, porque, na verdade, nos dias do segundo templo, não havia a arca. A arca ela desapareceu no primeiro templo. Quando o primeiro templo foi destruído, a arca desapareceu. Os irmãos veem que todos os utensílios do templo são levados de Jerusalém para a Babilônia. E de Babilônia, no final do cativeiro, são trazidos de volta. Mas não há menção à arca. A arca desapareceu. E no segundo templo não tinha arca, porque não fizeram uma nova arca. Então, na verdade, o culto judaico do segundo templo, ele já não era feito consoante as disposições da lei de Moisés, porque não tinha arca. Por isso o autor aos Hebreus faz esta lembrança. E aí, após fazer esta recordação do que havia no lugar santo, do que havia no lugar santíssimo, o autor aos Hebreus lembra que no lugar santo tinham acesso todos os sacerdotes. O sacerdote ia para dentro do lugar santo para trocar os pães da proposição, para manter acesas as lâmpadas do candelabro, para oferecer incenso no altar de incenso. Era esse o trabalho dos sacerdotes no lugar santo. Eles tinham turmas e, normalmente,
pelo número de sacerdotes, o sacerdote entrava no lugar santo uma vez na vida. Né? Davi, antes de construir o templo, mas ele organizou o serviço, que seria o serviço do templo, ele dividiu os sacerdotes em 24 turmas. E cada turma oficiava meio mês, porque os calendários judaicos têm 12 ou 13 meses, e normalmente 12 meses, só quando o ano é bissexto tem 13 meses, e cada turma, se são 24, oficiava meio ano, meio mês. E normalmente o sacerdote, durante a sua vida, só conseguiu oficiar no lugar santo uma única vez. Foi o que aconteceu com Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista. Quando a gente abre a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1, nós encontramos o seguinte, versículo 5. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, ele foi sorteado. Deve ter sido a única vez em todo o seu tempo de ministério, porque os sacerdotes eles serviam dos 25 aos 50 anos. Então vejam bem, era dos 25 aos 50 anos, normalmente servindo meio mês por ano, e havendo sorteio para oferecimento de incenso, que era 2 vezes por dia, por causa do sacrifício contínuo. Então, havia muito mais do que 50 sacerdotes, aliás, do que 30 sacerdotes, né, porque eram 2 sacerdotes por dia durante 15 dias, e havia muito mais de 30 sacerdotes, e eles eram sorteados para ir oferecer incenso. Então, normalmente, o sacerdote, uma única vez na vida, ele era sorteado, né, para oferecer incenso. Foi o que aconteceu aqui com Zacarias, porque eram 24 turmas de sacerdotes. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, os sacerdotes todos podiam entrar e servir no lugar santo. Mas no lugar santíssimo, só se permitia a entrada do sumo sacerdote uma vez ao ano, no chamado Dia da Expiação, que até hoje é uma das principais datas religiosas dos judeus. Hoje eles chamam o Dia do Perdão, o dia do Yom Kippur, quer dizer, o Dia do Perdão. O sumo sacerdote entrava uma vez só no lugar santíssimo. E este lugar santíssimo era no tabernáculo, porque só se podia exercer o culto no tabernáculo, neste santuário terrestre. É o que a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 12. Em Deuteronômio, capítulo 12, nós encontramos o seguinte: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis com o Senhor, para com o Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos,
e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor teu Deus. Então Deus determinou que haveria um lugar onde ele seria adorado. Esse lugar era o santuário terrestre, que era o tabernáculo, que era móvel, depois se tornou fixo quando Salomão construiu o templo, e quando esse templo foi destruído, quando Zorobabel voltou, ele construiu o templo no mesmo lugar, porque o lugar que Salomão escolheu o templo foi o lugar escolhido por Deus. Quando houve aquela praga e Davi foi fazer um sacrifício a Deus e viu um anjo com a espada ali na eira de Ornão Jebuseu, ele comprou aquela eira e ali foi feito sacrifício, a ira de Deus se aplacou e ali ficou estabelecido que era um lugar que Deus havia escolhido para construir o templo. Tanto que quando Davi quis construir o templo, Deus não o permitiu construir, mas concordou com a construção e com o local da construção. É por isso que os judeus hoje não fazem sacrifícios, não seguem o culto. Por quê? Porque só pode ser feito lá, naquele local onde hoje estão as duas mesquitas, o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Então, o judeu, ele quer construir um novo templo, mas tem que ser no lugar escolhido por Deus. E vai ser construído. Como aquelas mesquitas vão desaparecer, não sei. Mas que vão desaparecer, vão, porque ali será erguido o terceiro templo. A Bíblia diz que haverá o terceiro templo. E o judeu só constrói o templo ali. É por isso que esse templo de Salomão, construído aqui na cidade de São Paulo, é um falso templo. Muitos judeus se insurgiram e com razão, porque só se pode construir um templo no lugar escolhido por Deus. Né? Israel só pode construir um novo templo lá no lugar escolhido por Deus. Então, neste templo terrestre, nós vemos que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele podia entrar para fazer sacrifício em favor do povo. Era o dia da expiação, o dia do perdão. Toda esta determinação a respeito do dia da expiação, nós encontramos lá em Levítico, capítulo 23, versículo 26. No dia 10 do mês sétimo, que é o mês de Tisrei, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então, no dia 10 do mês sétimo, era o dia da expiação, era feriado e é dia de jejum, onde o povo judeu faz expiação pelos seus pecados. O sumo sacerdote, ele então entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício, para levar o sangue e colocar na tampa da arca. E aí então o pecado do povo, o pecado da humanidade seria coberto. Mas para entrar ali, naquele lugar, o sumo sacerdote primeiro tinha que oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado.
Depois ele oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Aí ele pegava incenso, o altar do incenso, e incensava o lugar santíssimo, que era separado pelo véu. Ele colocava o incensário lá, colocava a mão no incensário ali, o véu, dentro do véu, incensava, e então ele entrava sozinho, ele entrava no lugar santíssimo e lá colocava sangue sobre a tampa, sobre o propiciatório que é a tampa da arca, cobrindo com sangue a tampa da arca. Todo esse ritual os irmãos encontram no capítulo 16 do livro de Levítico. Nós não vamos lê-lo aqui, mas os irmãos podem verificar que no capítulo 16 do livro de Levítico diz todo o ritual que Arão deveria seguir, e Arão e os sumos sacerdotes, neste dia. E é este fator que vai ser levado em conta pelo escritor aos Hebreus. O que o escritor aos Hebreus retira de toda esta tipologia do dia da expiação? Em primeiro lugar, que para entrar no lugar santíssimo, que é a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo, o sumo sacerdote só poderia fazê-lo uma única vez ao ano. Havia um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. A separação do lugar santo do lugar santíssimo mostra que havia separação entre Deus e o homem. Mesmo o homem escolhido para oferecer sacrifícios em favor do povo não tinha acesso a Deus. E a primeira conclusão do escritor aos Hebreus é esta: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Veja bem que o caminho a Deus não estava descoberto. Havia algo que separava Deus dos homens, que era o véu, que simbolizava o pecado. Então o culto da lei assumia que o problema do pecado ainda não tinha sido resolvido. Não havia acesso a Deus. O culto da lei apresenta a separação entre Deus e o homem. O culto da lei assume que a lei não perdoa pecados, que a lei não tira pecados. E é isso que o escritor aos Hebreus quer deixar bem claro aos crentes judeus para quem ele estava escrevendo a carta. A lei não remove o pecado. O próprio culto divino instaurado pela lei mostra claramente que o caminho não estava descoberto, que não havia como se chegar a Deus. A lei não leva a comunhão com Deus. A lei não abre caminho para Deus. Mais à frente, no capítulo 10, o escritor vai dizer que só Jesus é quem abre este caminho. Olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E o santuário aqui é o Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A lei não descobriu o caminho. A lei não conseguia superar o problema do pecado. Esse é o primeiro ponto que o autor aos Hebreus mostra. O culto da lei demonstra que o caminho não estava descoberto. Se eu quiser ter acesso a Deus, eu não posso ir pela lei. Porque só uma vez ao ano, e não sem sangue, diz o autor aos Hebreus, é que o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas para entrar lá, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque ele era pecador. Ele também estava separado de Deus. E quando ele oferecia um sacrifício pelos seus pecados, os seus pecados eram cobertos. Imediatamente, sem que fizesse coisa alguma, ele tinha que oferecer sacrifícios em favor do povo. E levar este sangue até a tampa da arca. Antes deveria incensar o lugar santíssimo, porque ele não poderia ter visão completa de Deus, nem da arca que representava a presença de Deus. Ele não poderia contemplar a Deus. Por quê? Porque só somos iluminados pelo Evangelho de Cristo. E ele então entrava ali, colocava o sangue na tampa da arca e se retirava. E enquanto isto, o povo aguardava ansiosamente, porque se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele seria fulminado. Não tinha nenhuma corda, irmãos. Esse negócio de ter uma corda, porque se ele morresse, tirasse, não tem nada disso. E nunca aconteceu do sumo sacerdote morrer porque ele tinha se expiado antes. E, portanto, ele estava em condições de entrar e, de forma rápida, temporária e passageira, estar diante da presença de Deus para aplacar a ira de Deus e cobrir o pecado do mundo. Ele diz então que o Espírito Santo nos dá a entender que o caminho do santuário não estava descoberto. E aqui nós já temos um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Na nova aliança, o Espírito Santo está em nós. O sacerdote não podia estar na presença de Deus para entrar lá uma vez ao ano e para aplacar a ira de Deus, ele precisava oferecer sacrifício por si e pelo povo. Mas na nova aliança, o Espírito Santo nos dá a entender: Deus está em nós. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. E ainda nos faz entender por que dos rituais da antiga aliança. É um culto diferente. É um culto em que Deus está em nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus em Espírito. Olha que diferença, irmãos. O sumo sacerdote escolhido por Deus, os sacerdotes privilegiados que podiam entrar no lugar santo, não podiam entrar no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote só podia fazê-lo uma vez ao ano e não sem sangue. E agora nós que servimos a Deus, o Espírito Santo nos faz entender o porquê daqueles rituais. Porque o Espírito Santo habita em nós. O sumo sacerdote fazia uma visita a cada ano ao lugar santíssimo. E agora nós somos habitação de Deus. É o que disse Jesus lá em João, capítulo 16. Aliás, capítulo 14.
Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós agora somos templo, morada de Deus em espírito. Olha que grande diferença entre a antiga aliança, onde o sumo sacerdote fazia uma visita e com todas as restrições, uma vez ao ano, à presença de Deus. E agora a presença de Deus está em nós de forma permanente. O escritor aos Hebreus continua dizendo o seguinte, olha, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Os sacerdotes, para entrar no lugar santo, antes eles tinham que passar pela pia de bronze, se lavar e trocar as vestes e entrar no lugar santo. Nos dias em que o escritor aos Hebreus escreveu esta carta, havia uma série de costumes judeus de purificação. Aquele tanque de Betesda, onde Jesus curou aquele paralítico, é, na verdade, o local onde ficavam ali muitas pessoas junto, era um templo pagão, né? Onde as pessoas caíam na água ali, era o templo do deus Asculápio. Mas havia também um outro tanque, o tanque de Siloé, onde Jesus curou aquele cego, que eram locais onde as pessoas se purificavam para entrar no templo. Havia uma mania de purificação. Essa mania de purificação, né, esses tanques para se purificar, para que houvesse pureza ritual, para que as pessoas pudessem entrar no templo, essa preocupação com a pureza, vinha exatamente da determinação da lei de Moisés, de que os sacerdotes, para entrar no lugar santo, tinham que antes se lavar. Mas, embora eles se lavassem, trocassem as suas vestes, entrassem no lugar santo, eles não podiam entrar no lugar santíssimo. Porque aquelas cerimônias de purificação, sejam aquelas estabelecidas pela tradição, sejam aquelas estabelecidas na própria lei, elas não purificavam quanto ao pecado. Elas não tiravam o pecado. Por isso os sacerdotes não podiam entrar no lugar santíssimo. E nem mesmo o sumo sacerdote, que também se lavava para entrar no lugar santo, mas para entrar no lugar santíssimo, ele tinha que primeiro fazer um sacrifício para cobrir os seus próprios pecados. Porque as purificações, as abluções, as lavagens, elas não curavam o problema do pecado. Elas não tiravam o pecado do homem. Porque a lei não tira o pecado. Lá no primeiro milagre de Jesus, nós vemos este costume dos judeus de purificação. Não é? Lá no capítulo 2, versículo 6 de João, estava ali escrito: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Os irmãos veem que mesmo nos lugares de festividade, você tinha isso. Inclusive, nós entendemos onde Pedro batizou. Pedro, os apóstolos, batizaram quase 3.000 almas no dia de Pentecostes. Não foi no Rio Jordão, porque eles estavam pregando no templo.
ali perto, estou em Jerusalém. E onde essas pessoas foram batizadas? Essas pessoas foram batizadas nos tanques ali do templo de Jerusalém, o tanque de Siloé ali eles foram batizados. Porque eram tanques que as pessoas se imergiam para se purificar. As famosas mikvê, a mikvá. Mas diz o escritor aos Hebreus, todas essas purificações, todas estas cerimônias não tiravam o problema do pecado. Elas não aperfeiçoavam os sacerdotes, nem mesmo o sumo sacerdote. Mas com Jesus é diferente. Diz o escritor aos Hebreus, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Aí vem a grande diferença, que é o tempo da correção. Esse tempo da correção é o tempo da mudança, do pacto. Jesus, ele é superior. Inclusive, esse tempo da correção, a palavra grega aí, é diortoses, que quer dizer reforma, retificação, fortalecimento por completo. Havia uma fraqueza na antiga aliança. Porque nem os sacerdotes, nem os sumos sacerdotes podiam superar o problema do pecado. Mas quando vem Jesus, primeiro, Jesus é chamado de o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele era o sacerdote prometido. Aquele novo concerto prometido. Aquele restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem prometido desde o Jardim do Éden. É Jesus o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele é o cumprimento das promessas. A lei foi apenas um remédio, tendo em vista a incapacidade de Israel de receber as promessas. Mas agora, Jesus vem cumprir. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Lá em Hebreus capítulo 10, diz que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Por isso Jesus diz, eu vim cumprir a lei. Ele veio realizar aquilo que era apenas figurado, aquilo que era apenas tipificado. Jesus é a realização, o cumprimento da promessa da salvação. Então Jesus é superior. O culto que Jesus apresentou, o sacrifício que Jesus apresentou, ele é superior porque ele é o cumprimento daquilo que era anunciado. É a concretização daquilo que havia sido prometido. Segundo, Jesus oficiou no santuário celestial, não no santuário terrestre. O tabernáculo, os dois templos estavam na terra, modelo e cópia de algo do céu, mas Cristo oficiou no céu. Ao morrer na terra, derramando o seu próprio sangue, e não sangue de animais, Jesus não cobre o pecado. O sangue de Jesus, diz João, lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado. Foi por isso que quando ele morre na cruz e derrama todo o seu sangue, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não
havia mais aquela separação. O véu foi rasgado. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E agora eu e você podemos ter uma boa consciência. Antes, não podíamos ter uma boa consciência, porque os sacerdotes não tinham uma boa consciência. O sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, tinha que primeiro oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque os sacrifícios não tiravam o pecado, apenas cobriam o pecado. É o que está lá no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando Davi escreveu este salmo, os pecados apenas eram cobertos. Mas quando João Batista olhou para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O dia da expiação é o dia da cobertura. Yom Kippur. Kippur, perdão. Cobertura em hebraico. Mas Jesus não. Diz o escritor aos Hebreus que ele uma vez entrou no Santo dos Santos do céu com o seu sangue e efetuou uma eterna redenção. Ele compra o homem, a salvação do homem. Ele paga o preço dos nossos pecados. É o que diz o apóstolo Pedro quando ele fala lá em 1 de Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o próprio Pedro, ele diz no capítulo 3, versículo 16, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O salvo agora tem uma boa consciência. Ele foi aperfeiçoado, ele foi purificado, ele foi santificado, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O santuário da lei terrestre, o santuário que Jesus oficiou é o celeste. E ele entrou no Santo dos Santos. Esse santuário aqui é o Santo dos Santos. Não tem razão os adventistas do sétimo dia querendo dizer que Jesus entrou no lugar santo depois que morreu e em 1844 foi que entrou no lugar santíssimo. Não. Assim que Jesus morreu, o véu do templo, que é o véu que separa o lugar santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo. E o santuário terrestre é figura do celeste. E aqui o escritor aos Hebreus nos diz que ele entrou no lugar santíssimo. E lá, no lugar santíssimo, ele nos efetuou, desde aquele instante, uma eterna redenção. E o escritor aos Hebreus diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Jesus aqui, ele tira o pecado e nos coloca na presença de Deus, nos dá uma boa consciência e nós agora podemos servir ao Deus vivo com acesso direto. O culto cristão é um acesso direto a Deus. Nós temos por Cristo acesso direto a Deus. Desfrutamos da comunhão com Deus, participamos da natureza divina. E por isso, a nova aliança é superior à anterior. Porque agora nós temos acesso ao Pai, agora nós tivemos perdão pelos nossos pecados. Jesus é superior, o sacerdócio de Cristo é superior
e estabelece um culto superior, porque ele é o sumo sacerdote dos bens futuros, porque ele atuou no santuário celestial, porque ele apresentou o seu próprio sangue e não sangue de animais, e tirou o pecado do mundo, purificou o pecado do mundo, e porque ele era imaculado, sem pecado, e poderia oferecer com melhores condições o que os sumos sacerdotes não poderiam fazer. Depois do argumento do culto, agora o escritor aos Hebreus vai usar o argumento do testamento. Ele diz que Jesus foi mediador de um novo testamento. E então ele vai falar da figura do testamento. O que é o testamento? O testamento é uma declaração de última vontade em que alguém estabelece qual vai ser o destino do seu patrimônio depois da sua morte. Então, se eu quero fazer um testamento, eu quero deixar meus bens para fulano, ciclano e beltrano. Então eu deixo uma declaração dizendo que quando eu morrer, os meus bens devem ser entregues para o Joaquim, para a Marieta, para a Afonsina e assim por diante. É uma declaração de última vontade. Agora, o testamento, irmãos, ele só tem efeito quando a pessoa morre. Se eu faço um testamento hoje, mas enquanto eu não morrer, esse testamento não tem efeito nenhum. O testamento só adquire efeito, eficácia, quando há a morte. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. O testamento só vale quando há a morte. Quando há a morte. Quando a lei foi instituída, o Antigo Testamento, para que a lei entrasse em vigor, quando a lei foi promulgada, ela passou a valer, nós lemos lá em Êxodo capítulo 24. Em Êxodo capítulo 24, é dito o que aconteceu para que a lei valesse. Moisés desceu do monte, com a lei escrita, ainda não eram as tábuas da lei, que só foram dadas quando ele subiu novamente ao monte, ficou 40 dias, mas ele tinha ido à nuvem escura falar com Deus, porque o povo fugiu do Monte Sinai, e quando ele volta, ele traz um rascunho da lei. Aquelas leis civis, principalmente, aquelas leis que Deus determina nos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo. E então ele chama o povo, convoca mancebos dos filhos de Israel, coloca 12 monumentos, coloca altares, e os mancebos de todas as tribos oferecem sacrifícios a Deus. Aí Moisés pega metade do sangue dos animais que foram mortos. Veja bem, para a lei entrar em vigor, foi necessário que se matassem animais do sacrifício. Moisés pega metade do sangue, põe em bacias. E metade do sangue ele joga no altar. A metade do sangue que ele colocou nas bacias, ele coloca em plantas, né, os hisopes, e asperge sobre o povo. E aí então entra em vigor a lei. Para que a lei entrasse em vigor, houve o derramamento de sangue de animais, houve a morte dos animais, e o sangue foi espargido sobre o povo. Para que o Novo Testamento entrasse em vigor, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, ambos os testamentos entraram em vigor depois da morte. Só que o sangue dos animais que foi aspargido sobre o povo era incapaz de purificar o pecado do povo. Só cobriu o pecado do povo. E o povo, 40 dias depois, perde a sua condição de povo sacerdotal por causa do episódio do bezerro de ouro. Eram sacerdotes falhos, que não puderam sequer exercer mais o sacerdócio. Jesus
sacerdote inocente, santo, imaculado, ele derrama o seu próprio sangue. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Ele tira o pecado do mundo. E agora estabelece o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é estabelecido no céu, por um sangue poderoso, que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz o escritor aos Hebreus. Mas o sangue que foi derramado para a lei entrar em vigor foi sangue de animais que não aperfeiçoou sequer os sacerdotes que ofereceram aqueles animais e que 40 dias depois foram impedidos de exercer o sacerdócio que passou para a tribo de Levi, como nós já estudamos em lição anterior. Mas Cristo não só ofereceu o seu sangue eficaz, sem ter pecado, no céu, como ressuscitou, como prova de que seu sacrifício foi aceito. E agora ele vive e vive para sempre, sendo sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E fez um único sacrifício, porque ele tirou o pecado do mundo. Enquanto que na lei, todos os dias, se fazia um sacrifício pela manhã, às 9 da manhã, e outro sacrifício à tarde, às 3 da tarde. O sacrifício contínuo, o sacrifício diário pelos pecados do povo. Fora o pecado que cada um tinha que expiar por sacrifícios, e fora o dia da expiação, em que o sumo sacerdote, primeiro oferecendo sacrifício por si, depois oferecendo sacrifício pelo povo, entrava para aplacar a ira de Deus, colocava sangue na tampa da arca. Sacrifícios contínuos, porque não tiravam o pecado, apenas cobriam o pecado. Mas Jesus não. Uma vez só, aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez só para tirar os pecados de muito. E ele vai aparecer segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Mostrando o culto divino da lei. O escritor aos Hebreus, ele mostra que o culto judaico é muito inferior ao culto cristão. Porque nós temos pleno acesso a Deus. Jesus, uma vez só, assim como os homens morrem uma vez só, Jesus uma vez só morreu para nos dar acesso a Deus. E agora nós podemos penetrar no santuário celeste, sem pecado e com boa consciência. Este é o panorama da adoração, tirado da própria lei de Moisés, que mostra que nós somos, o culto cristão é bem superior ao culto judaico. E os privilégios, as dádivas e as responsabilidades que advêm desta nova condição que nós temos de pleno acesso a Deus, é que o escritor aos Hebreus vai falar dali para frente, no capítulo 10, o que veremos na próxima lição. Amém?